Então, só dá muito bom ter todos vocês aqui em mais uma segunda-feira, em mais um encontro nosso aqui nas segundas com a Rejane. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu quero começar essa live aqui com muito cuidado, mas também com muito carinho e com muito respeito, porque esse tema que nós vamos conversar hoje talvez seja um tema onde, em parte, ele é sensível. É um tema que, se vocês procurarem, vocês vão encontrar em alguns livros, vão encontrar algumas abordagens de formas diferentes. Mas hoje aqui eu quero me ater especificamente à questão dentro da nossa psique, dentro dos nossos emocionais, dentro dos nossos relacionamentos como um todo. Então, se possível, antes da gente começar efetivamente, eu quero convidar você a respirar comigo por um instante. Deixe o seu dia do lado de fora. Se você puder e não estiver dirigindo, feche os seus olhos, faça uma inspiração lenta. Inspire profundamente. E exala devagar, solte o ar. Sinta o corpo encontrando um espaço e um lugar, relaxando os ombros, a musculatura da face, trazendo a sua presença, se trazendo com total atenção para esse momento. Então, o tema de hoje é uma pergunta: você quer ter razão ou você quer ser feliz no seu relacionamento? O que você quer? Pense. Se quiser responder, escreva aí no chat. É importante, se você puder participar, sim. Eu realmente quero ter razão? Eu preciso ter razão? É assim que é o meu comportamento? Ou eu só quero ser feliz? E essa não é uma pergunta para julgar ninguém. É uma pergunta para gerar consciência. Consciência sobre você, sobre a sua verdade interna, sobre quem é você também. Nós estamos vivendo tempos atualmente bem desafiadores. A todo dia nós estamos perdendo pessoas, perdendo vidas, empregos, nossa segurança, a nossa paz. E também, por que não dizer, não estamos felizes sempre, ou perdendo a nossa felicidade. Então, nós discutimos sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre futebol, sobre dinheiro, sobre doenças, sobre quem está certo e sobre quem está errado. Nós gastamos muita energia falando daquilo que já passou do passado. Gastamos também muita energia projetando o futuro, daquilo que ainda vai acontecer e nós nem sabemos se realmente vai ou não. Nós consumimos notícias difíceis, consumimos coisas pesadas, fofocas, maledicências, julgamentos. Nós consumimos medo. O tempo inteiro nós estamos consumindo medo. E o medo é a emoção que está na base, na origem de todas as outras emoções negativas. Então, é apenas um gatilho. E por sentirmos isso tudo, muitas vezes, sem perceber, nós alimentamos isso. E retroalimentamos isso de novo, de novo e de novo. Então, aqui é muito importante que você entenda algo. Ser feliz não significa que você tem que discordar, que você não pode discordar nunca.
que você nunca pode falar o que você pensa, que você não pode se posicionar, que você não pode se expressar. Isso é o primeiro equívoco e o mais importante. Ninguém é feliz reprimindo o que sente. Agora, como falar é outra coisa. O que falar é diferente de como falar. Discutir, existem várias interpretações para essa palavra. E querer ter razão também é uma interpretação. Então, ninguém é feliz engolindo tudo aquilo que pensa, reprimindo aquilo que pensa, aquilo que sente. Ter a condição e a capacidade de expressar é essencial para a gente ser quem a gente é. Isso é autoconhecimento. Então, a pergunta não é se você vai discordar, a pergunta é: você quer discutir ou você quer resolver a questão? O que é melhor? Eu quero brigar, eu quero ter razão, eu quero para isso discutir, ou eu quero só resolver a questão numa discussão, numa conversa? Você quer amar ou você quer alimentar raiva, medo e até ódio? Não é? Você quer ser leve ou você quer carregar pessoas até o fim do caminho com o peso delas? Pense sobre isso. Muitas pessoas, na verdade, elas nem querem brigar, elas nem gostam. Elas não gostam de discutir, muito menos de querer ter razão. Tudo que elas querem é o quê? É ser ouvidas, é que alguém as escute. Você se encaixa em qual lugar? Onde você se encaixa? Muitas pessoas sacrificam a felicidade em seus relacionamentos, em seu casamento e em todos os outros relacionamentos, seja dentro da família com os irmãos, seja dentro do trabalho com os colegas, seja com os amigos, nas amizades, seja no trabalho, para provar que estão certas também. Também é uma forma diferente. Não falar, não se posicionar, não expressar, também é uma forma de não se incluir. Também é uma forma, de alguma maneira, de se colocar num lugar superior. Então, tem algo bem importante. O desejo de ter razão raramente está ligado ao assunto em discussão. Não é esse o ponto. O que pega, então, Rejane? Aquela pessoa que costuma estar ligada nessa dinâmica, ela está sendo movida pelas suas feridas emocionais. E são feridas emocionais não curadas, que são da criança, que são da infância, que ela carrega consigo mesma. A maioria de nós, na verdade, nunca aprendeu a se comunicar. Emocionalmente, não. Quantos de vocês receberam orientações da família quando eram crianças? O que são as emoções? O que cada emoção significa? Como expressar a emoção? E principalmente que você pode expressar as suas emoções. Pense nisso. Quantas vezes nós fomos reprimidos, nós tivemos que reprimir e suprimir a emoção. E o que isso fez
com essa emoção? Ela ganhou volume onde? Onde é o próximo lugar quando nós crescemos e achamos que somos adultos? Onde é o lugar? Com quem nós vamos manifestar? Tudo aquilo que ficou reprimido. Algum dia isso vai sair. Em algum lugar isso vai sair. Pode sair de uma maneira suave, quando isso está compreendido, quando nós amadurecemos em inteligência emocional, ou simplesmente pode sair torto. Então, quando uma conversa vira discussão, isso não significa que aquela pessoa necessariamente é ruim. Significa que alguém está machucado. Quando sai torto, quando a pessoa o tempo todo está buscando discussão, quando o tempo inteiro ela quer ter razão, ela está certa em tudo que ela diz, é uma pessoa machucada. E onde existe dor não acolhida, existe o quê? Reação. A pessoa se torna reativa. E uma pessoa reativa é capaz de ouvir? Uma pessoa reativa é capaz de escutar o outro? Imagina. Então, se é possível que outra pessoa além dela tenha razão. Não é possível, isso não vai acontecer. E todos nós, em algum momento, já fizemos isso. Pelo menos uma vez. Busque essas lembranças aí dentro de você, você vai encontrar. Isso acontece o tempo todo. Você vê pessoas fazendo isso e muitas vezes você já fez e ainda faz. Isso em casa, no trabalho, com os amigos, nas relações. Então, as pessoas preferem ter razão, mesmo quando isso custa a própria paz delas. Elas não estão preocupadas com a paz delas. Elas estão preocupadas em ter razão. A última palavra é minha, eu estou certa. E argumentos acontecem de todas as formas. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. O que é ser feliz para você? O que é ser feliz para você? Porque às vezes nós chamamos de felicidade algumas coisas que realmente nós nem sabemos o que é ser feliz. Quando nós ainda estamos presos na percepção infantil ou adolescente, nós projetamos tudo aquilo que emocionalmente não foi curado, resolvido ou compreendido. Eu transfiro e projeto isso nas minhas relações na vida adulta. Sendo assim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma fantasia, ou eu tenho um ideal do que é felicidade. Então, eu só quero ser feliz, mas o que é essa felicidade para mim? Aonde ela está estruturada? Eu não quero repetir, eu não quero que a dor dentro de mim seja cessada. Então, o que precisa acontecer? As pessoas que convivem comigo precisam me tratar como? Precisam fazer o que comigo? Para ninguém ativar nenhum gatilho, nenhuma memória, porque só assim eu posso ser feliz. Você acredita? É assim que você experimenta. Eu quero que você observe. Nós não estou aqui fazendo apenas fazendo confabulações mirabolantes. Eu quero que você se olhe. Não é só teoria. Esse é o ponto diferencial aqui. Ser feliz exige de nós tolerância, paciência. E aí vem outra coisa importante, compaixão. E vem uma coisa mais importante ainda, presença. E uma coisa ainda mais importante que junta tudo isso, que é conexão. Mas eu não posso ter isso com o outro se eu não tiver comigo. Então, se eu não tiver
Autocompaixão. Se eu não tiver paciência comigo mesmo, se eu não me tolero, se eu não estou presente para mim, se eu não me conecto comigo mesmo, a minha pergunta é: como você vai fazer isso com outra pessoa? É importante ter essa clareza. Você consegue se conectar com o outro, mesmo quando o outro provoca uma discussão? Traga aí nas suas memórias, nas suas lembranças, responda para você. É possível fazer isso? Você realmente consegue? Se você conseguir se manter conectado com o outro, é capaz de fazer essa escuta ativa, então, emocionalmente, você está uma pessoa madura. E essa é uma percepção importante. Para quem? Para o outro? Não. De você sobre você mesmo. Ser feliz começa em um lugar essencial. Que lugar seria esse? Estar bem com você mesmo. Se você está bem com você mesmo, você é capaz de se escutar. Você é capaz de se observar, saber o que você pensa, o que você quer. E não é a todo custo. Você se conhecer, você se respeitar. Quando você fizer tudo isso com você, então significa que você é feliz. Não porque o outro te faz feliz, não porque o outro tem responsabilidade sobre a sua felicidade, mas é porque você é com você mesmo. Não tem expectativa. Esse é o ponto de virada. Então, buscar paz e felicidade não é evitar uma conversa. Normalmente, as pessoas que querem ser felizes, elas dizem: eu quero paz. Eu vou estar feliz na hora que eu tiver paz, na hora que não tiver mais discussão, conflito, na hora que não tiver ninguém provocando nada para mim. Então, aí eu posso ser feliz. Então, paz e felicidade são duas coisas que sempre andam junto. Mas buscar paz e felicidade não é evitar diálogo, comunicação, conversa e até mesmo um perrenguezinho de vez em quando. Não é isso. Na verdade, ter paz e felicidade é desejar, é realmente querer um vínculo emocional sem violência, sem agressão. Não é isso? É isso que você deseja? Observa aí. E muita gente ainda diz que as pessoas que buscam paz, que querem estar em paz em tempo, que querem estar em paz o tempo inteiro, ou que desejam paz, que paz é coisa para fraco, que ser feliz é coisa para gente fraca, para quem não vai para a luta buscar o que quer. E eu digo para você, a paz ou a felicidade, ou buscar isso, desejar isso e fazer isso acontecer, não é para gente fraca. É para quem é consciente. Discutir o tempo todo não é maturidade. Querer ter razão o tempo inteiro não é maturidade. Não é nada mais do que o ego sem controle. E o que eu falo aqui por ego significa quando eu estou autocentrada em mim. Quando tudo tem que girar em torno de mim. Quando eu quero o tempo inteiro que tudo seja para mim, por mim e sobre mim. Então, isso é ego. Eu preciso ter controle, e controle não é maturidade. A pessoa madura não grita mais alto que o outro. Pensa, quantas vezes duas pessoas entram em discussão e uma grita mais alto do que a outra? Tem alguém escutando? Não, não tem ninguém escutando.
Portanto, alguém quer ter razão aí. Tem espaço para alguém ser feliz? Não, não tem. Né? Então, a pessoa madura, ela não grita, ela coloca limites. E criar limites significa que eu crio um espaço para uma conversa, um diálogo com escuta ativa. Significa que eu consigo me conectar com o outro, mesmo que o outro esteja falando insanidades, mesmo que o outro esteja fazendo um discurso que é o oposto daquilo que eu acredito, mesmo que eu esteja me incomodando. Eu sou capaz de criar um espaço para ter uma escuta ativa. Existe uma outra perspectiva importante que a gente precisa olhar nesse contexto. Quando alguém precisa sempre estar certo, geralmente não é arrogância. A gente costuma dizer que a pessoa é arrogante demais, mas na verdade é só uma tentativa do outro de manter o controle. Não é assim? Mas o que está por trás do controle? O que é o controle? Eu chamar outra pessoa de controladora ou apontar o dedo e dizer que ele é controlador vai ajudar? Não. Eu preciso compreender o que está por trás do controle. E o que está por trás do controle, na verdade, é o medo. O controle é uma resposta ao medo que a pessoa está sentindo. Medo do quê? Medo de não ser suficiente. Quem é que não tem esse medo aqui? Nós também temos, na grande maioria das vezes. Por que o outro não teria? Medo de não ser visto, por exemplo, ou medo de perder, medo de não dar conta, de não ser capaz. O medo está sempre lá na origem. Enquanto a pessoa do outro lado só quer ser acolhida emocionalmente. Ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida, ela quer um espaço. Então, tem uma pessoa no controle e a outra pessoa do outro lado que também tem medo, mas que também está num posicionamento desejando ser acolhido. Então, um tem um tipo de comportamento infantil baseado no medo, o outro tem um outro tipo de comportamento também baseado no medo e infantil. Não existe maturidade nessas duas pessoas, seja essa uma relação de dois membros familiares, de dois irmãos, de pais e filhos, ou seja uma relação de dois parceiros, de uma relação afetiva, de um casamento. Como nós podemos seguir em frente, então? O que a gente vê é que quando essas duas dores, seja de quem quer ser acolhido e de quem está no controle, no final das contas é tudo medo, são reações diferentes, mas tudo é medo. Então, quando essas duas dores elas se encontram, um manifesta de um jeito e outro de outro, o que acontece? É aí que nasce o conflito. Então, nenhum dos dois tem paz e muito menos é feliz. Então, eu quero ser feliz a que preço, a que custo? Chega um momento em que uma das pessoas simplesmente se cala. E não é porque ela está em paz, não. Não é porque ela está feliz. Não é porque ela concorda. É porque ela já está exausta emocionalmente. Quantas vezes já aconteceu com você? Quantas vezes isso ainda acontece na sua vida? De qual lado você está? Entenda que relacionamentos saudáveis não são feitos de pessoas que nunca brigam. E muitas vezes é necessário também dizer para o outro:
Não quer dizer que sempre você está errado ou que sempre o outro está certo. Discussões e brigas são feitas por duas pessoas, no mínimo. Mas se uma delas tiver maturidade e souber parar, então a comunicação pode se instalar num outro nível. Mas se as duas estiverem querendo ter razão, nada vai acontecer. Alguém precisa pausar. Alguém precisa saber parar. Se ser feliz é estar em paz internamente, então entenda algo fundamental. Paz não é engolir os seus sentimentos. Paz também não é se calar. Paz é poder se expressar sem medo. Ser feliz também é poder se expressar sem medo. É se mostrar. É você poder ser quem você é e como você é. E não ter medo de não ser aceito pelo outro, de não ser o suficiente para o outro, de não ser visto. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas Rejane, e aí? Porque essas são situações reais, né, que a gente vive. E se eu falar e a outra pessoa se fechar? O que acontece? Primeira coisa, tenha clareza que o fechamento do outro não invalida a sua expressão, desde que você não esteja ofendendo, agredindo a pessoa, sem comunicação violenta. Então, o fechamento do outro, a pessoa se fechar, não vai invalidar o que você disse. Falar com respeito já é um ato de saúde emocional. E significa também que você tem não só saúde emocional, mas saúde mental. E que você tem uma estrutura emocional. A resposta do outro é responsabilidade dele, não é sua. Se você está em paz com você mesmo, está tudo bem. A maturidade aparece quando você consegue dizer: eu quero conversar. Compreende? Eu quero conversar e preciso de respeito. Conversar não é querer ter razão. Compreende? É diferente. Quando você faz isso, então você está colocando ou estabelecendo limites. E esses limites não afastam quem ama. Se você ama, você põe limites. E se o outro ama, ele não vai se afastar. Isso pode até acontecer por algumas horas, a pessoa querer criar um distanciamento emocional. Mas isso não é permanente. Porque você deixa claro, eu quero conversar com respeito. Você pode me ouvir? Então, mais uma vez, se essa comunicação partir, você também se expressar sem apontar o dedo, sem agressão, se você espera o respeito, você também precisa dar. Então, os limites organizam a relação. Se eu tiver essa clareza dos meus limites e colocar os limites com clareza e calma, então qualquer relacionamento fica organizado. Não ficam pontas soltas. Só que tudo isso só é possível quando você está em paz. Com quem? Com você.
E como eu posso estar em paz comigo? Pense sobre isso. Se você está em paz com você, tá tudo bem. Significa que você sabe quem você é. Significa que você sabe os seus limites. Significa que você tem clareza sobre o que chegou para você e como está chegando para você. Você tem clareza o que você toma para você e o que fica aqui. O que tem espaço. O quanto você vai levar isso para um lugar de ofensa. Caso contrário, nós vamos ter duas pessoas tentando ser vistas. Nós temos duas pessoas tentando ter razão. Nós temos duas pessoas reagindo. Nós temos dois egos inflamados em conflito. Cada um enxergando a própria dor. E achando que a sua dor é a única e maior que a do outro. Certo? Então, tudo começa com uma intenção, adotar uma postura emocionalmente madura. É um dos maiores presentes. É um critério para uma vida satisfatória. É um dos maiores presentes que você pode dar ao outro, não a você. Então, se você tem uma intenção clara para você, para a sua vida, você tem uma postura emocionalmente madura, significa que o que quer que esteja acontecendo, você vai saber lidar. Inclusive, aquela pessoa que sempre quer ter razão, que para tudo ela quer discutir, para tudo ela quer criar um conflito. Então, teve alguém que escreveu aqui no chat semana passada e pediu que a gente falasse desse tema. E ela disse assim: o difícil é, no relacionamento, eu só quero ser feliz, mas a outra pessoa só quer discutir. Quem só quer discutir o tempo inteiro precisa estar certo o tempo inteiro. Ele está gritando: eu quero ser visto, por favor, eu quero me conectar, por favor. Então, para uma vida satisfatória, quando nós conseguimos ir para esse lugar emocionalmente maduros, significa que nós damos conta de acolher a agressividade, a rigidez do outro, sem permitir que ela ultrapasse a gente. Não significa que nós vamos calar e aceitar calados. Nós vamos colocar limite. Mas nós vamos compreender que existe uma origem ali. E não para justificar. Não. Quando nós colocamos limites claros e abrimos um novo espaço para um novo diálogo, criamos uma oportunidade para isso, então aí sim. Dessa forma, nós somos capazes de acolher o que quer que venha do outro. E com isso nós vamos reduzir todo e qualquer conflito. Se eu reduzo a possibilidade de conflito, do outro estar certo ou discutir, eu elevo as chances para sentir paz e para poder ter uma relação feliz. Não é assim? Então, se os seus objetivos de vida, se os seus objetivos dentro das suas relações é ser feliz, em alguns momentos será necessário abrir mão da razão. Não dá para ter as duas coisas. E um dia alguém disse para mim, quando eu fiz essa pergunta, e a pessoa disse assim para mim: eu posso ter os dois? Não. Até pode. Mas ter a clareza se o seu objetivo de vida é ser feliz em suas relações, em vários momentos, aprenda que é necessário não ter razão.
Dialogar, conversar e comunicar e expressar suas coisas não significa que você tem que estar certo. Não é disso que se trata. Não é que você tem razão só porque o outro está disputando. Observe os limites que você quer que aconteçam com você. São os mesmos limites que você vai se colocar para falar com o outro. E ao invés de apontar o dedo, você fala sobre você. Isso muda tudo. Muda tudo. Nenhuma relação muda enquanto estamos tentando mudar o outro ou provar que o outro está errado. Isso é a mesma coisa que querer ter razão. Porque eu estou certo. É a mesma coisa. Só mudou, eu só pintei um de amarelo e outro de verde. Só isso. É o mesmo ego fazendo um jogo, trazendo o mesmo conflito para uma mudança de cor, para uma outra roupagem. Perceba a pegadinha. Então, a mudança começa quando você olha para você. Não existe outro caminho. Qualquer transformação, qualquer mudança é olhar para si mesmo. Então, eu preciso fazer uma pergunta essencial. O que essa relação desperta em mim? O que acontece nessa relação? Seja com meu chefe, seja com meu irmão, seja com meu pai, minha mãe, meu parceiro, meu amigo. O que ela desperta em mim? O que está acontecendo aqui? É fundamental olhar para isso. Perceba que você olhar para isso, trazer para isso, sempre vai te levar para uma origem. Tudo tem uma origem. Absolutamente tudo tem uma origem. Na origem das emoções, não é apenas no comportamento. A origem das nossas emoções vai para um lugar muito mais profundo. Então, o que eu quero dizer que talvez hoje você não leve daqui todas as respostas para você. Mas você vai sair daqui com mais gentileza por você mesmo. Essa é a percepção mais importante. Olhe para você com gentileza. O que é importante para mim? O que essa relação desperta em mim? Assim eu consigo ter clareza para colocar os limites necessários. E saiba que você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Você precisa se escutar. Quando você conseguir se escutar sobre a pergunta, o que essa relação desperta em mim, por exemplo, você também vai ser capaz de escutar o outro. Observe há quanto tempo você está preso em mágoas. É mágoa atrás de mágoa. Porque lá atrás você não fez aquilo tudo que a gente já falou hoje. Quanto tem de acúmulo em você? Quanta energia desperdiçada? Quanta energia gasta? Remoendo, revivendo. Todo dia, ou várias vezes por dia, as mesmas dores. Criando ansiedades, criando estresse, esgotamento. O quanto que você fica regurgitando de novo, de novo, de novo a mesma coisa, repassando o disco, o filme. O que você está fazendo no seu cérebro? O que você está fazendo com os seus neurônios? O que você está fazendo quando você repete isso? Isso vira a sua verdade. E aquilo que você começa a acreditar porque você criou uma historinha que virou a sua verdade,
vai virar sua realidade. Então, isso não machuca o outro. Em primeiro lugar, machuca só você. Você mesmo se machuca. Então, não se trata de ter todas as respostas. Se trata de começar a olhar para você e começar fazendo isso com mais gentileza, se conhecendo. Você merece relações com diálogo, com cuidado, com presença, com conexão. Mas se você não tiver isso com você mesma, se você não tiver essa gentileza com você, não tiver esse espaço para se conhecer, como você vai fazer com o outro? E aí tem a coisa mais importante de absolutamente tudo. Você sabia que você só pode ser feliz se você for você mesmo? Mas quem sou eu? Não consegue ter essa resposta? Você só pode ser feliz sendo você mesmo. Não tem escapatória. Põe isso dentro de você. O único jeito de ser feliz é sendo você mesmo. Difícil de responder essa pergunta. Comece agora. Você não precisa ter uma resposta mental, racional. Você precisa começar a fazer uma jornada para dentro de você. Todas as perguntas que eu fiz aqui hoje, se você começar a olhar para elas e começar a fazer uma auto-reflexão, avaliação, percepção de você mesmo, olhar para esse mundo interno, então você começa a saber quem você é. Então você pode ser feliz se você for quem você é. Você não precisa de facetas, de imagens, de máscaras, porque a nossa estrutura egóica são só personalidades dentro de nós. Personalidades e papéis. Você é irmão, é pai, é mãe, é filho, é tio, é tia, é patrão, é funcionário, é amigo. Quantos mais? Quantas mais personalidades aí dentro de você? Então, quem é você no meio disso tudo? Quem é você no meio disso tudo? Você consegue se achar? Então, não tem escapatória. O único jeito de ser feliz de verdade é você ser quem você é. O problema maior é que todos nós, mas você, eu, todos nós fomos tão reprimidos desde pequenininhos por tanto tempo que hoje é difícil saber quem você é. Com todas essas personalidades dentro de você, com tudo isso dentro de você, tudo aquilo que você aprendeu ainda está ressoando aí dentro de você. Todas aquelas vozes, quantas vozes falando com você. Você está falando tal coisa, é tal voz que fala com você. Você vai fazer outra coisa, é outra voz que fala com você. De quem são essas vozes? Quantas vozes? E você segue até hoje, somente atuando e repetindo. Você tem 40, 50, 30, 60 anos? O roteiro, o script, você está só atuando e repetindo. Observa, é isso mesmo. Então você sabe mesmo quem você é? Quem é você? Quem sou eu? É por isso que eu quero aproveitar para te fazer um convite. Uma vez por ano, eu facilito um retiro de 3 dias, que gera transformações profundas em todas as áreas da vida. E um dos pontos principais é exatamente esse. É você soltar, é você sair desse lugar onde você atua com vários papéis
Não só em vários papéis, mas com várias personalidades, onde você atua só repetindo e você começa a saber quem você é. A origem do futuro, olha só o nome. É um convite para curar padrões emocionais e recomeçar. A origem do futuro é um espaço de pausa, de escuta, de consciência e reconexão. Com quem? Com você. É quando a gente reseta e recomeça. Não é para consertar nenhuma relação. Esquece os outros. É para olhar para você. E não é para consertar, porque não tem nada que precisa ser consertado em você. Você só precisa saber quem você é e abraçar esse ser que você é. Então, não se conserta nada, mas é uma cura profunda da forma como você se relaciona com absolutamente tudo. Tem um mestre indiano que diz que vida é relacionamento. Então, se eu estiver sobrevivendo, eu não consigo me relacionar com nada nem ninguém. Se tudo na vida, absolutamente tudo, é uma relação, então ela tem que começar em mim, porque eu sou reflexo para tudo. Então, quando você transforma, muda a origem, quando você acessa a origem, o futuro deixa de repetir o passado. Esse é um ponto chave. Então, esse é um convite feito para você. Ainda tem algumas vagas, são bem pouquinhas. E se você sentiu que esse chamado é seu, me chama no privado. A origem do futuro é um próximo passo profundo para você. E lembre-se, você só pode ser feliz quando você souber quem você é. Então, colocaram aí, trouxeram aí, o que vocês querem para a próxima semana, que a gente fale, que eu traga para vocês aqui. Eu gosto, sempre vou trazer temas atuais. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Ser feliz acima de tudo, muito bem. Então, podem colocar aí o que vocês querem, qual a percepção de vocês.